Olá meus irmãos da paz, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Simples Teologia e hoje dando sequência à nossa série do Tabernáculo e hoje nós vamos estar falando sobre o altar do incenso, a importância desse objeto dentro do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo que o Senhor mandou que Moisés fizesse. Então, sem perca de tempo, para o vídeo não ficar longo, vamos dar algumas devidas explicações para que os irmãos possam assim, compreender melhor a funcionalidade desse objeto dentro do tabernáculo do Senhor. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, a partir do capítulo 30, Deus começa a falar assim: e farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia, o fará. Então aqui nós já vemos algo em comum com a arca do Senhor. Assim como a arca era feita de madeira de acácia ou madeira de cetim, que é aquela madeira mais difícil de trabalhar, o altar do incenso também era feito da mesma madeira, né? A madeira de acácia. Ou a madeira de cetim, que é a mesma madeira. Então, é uma madeira difícil de se trabalhar. Por quê? Porque assim como a arca, o altar do incenso, ele também representa com essa madeira a natureza humana, né? Então ele também representava a natureza humana. No versículo de número 2 e 3, o seu comprimento será de um côvado e a sua largura de um côvado será quadrado, e 2 côvados e a sua altura dele mesmo serão seus chifres. E com ouro puro forrarás o seu teto, as suas paredes ao redor e os seus chifres, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Então aqui você percebe que ele tem o mesmo segmento do altar da Arca da Aliança, porque ela é de madeira de acácia, mas ela também é coberta, né, com ouro, e também é coberto com ouro. Então, também é coberto com ouro, que representa a glória de Deus, né, sobre a natureza humana. Muito parecido com a Arca da Aliança. Os detalhes que nós vamos ver no altar do incenso são muito parecidos com a Arca da Aliança. E ele também vai nos dizer que ele tinha uma coroa, né, que é mais ou menos isso aqui, né, uma coroa, né, na parte superior dele. Essa coroa, ela traz uma representação para os salvos. Por quê? Porque o altar do incenso fala da natureza humana, mas coberta com ouro, coberta com a glória de Deus. Então quando você chega nesse ponto da sua natureza ser coberta com a glória de Deus, então você consegue alcançar o ápice da salvação. E então você tem aquilo que Paulo fala: combati o bom combate, guardei a fé e para mim me resta a coroa, né? Então você tem uma coroa, né, de salvação para aqueles que vão até o fim, né, que chegam até a salvação. Então essa coroa do incenso está representando a coroa da salvação para os justos, para os salvos, né? Vamos no versículo 4. Também lhe fará 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. Então aqui, versículo 5, e os varais de madeira de acácia e os forrarás com ouro. Então aqui estamos falando desses 2 varais, que é o mesmo sistema da Arca da Aliança. 2 varais que servem para
carregar o altar de incenso. Esses 2 varais são de madeira de acácia, porque representam o ministério, representam o sacerdócio, representam o pastorado, representa a liderança, que é aquele que conduz a igreja, que leva a igreja, né? Que conduz os salvos até Jesus, né? Só que eles também são, como os pastores, sacerdotes, eles também têm a mesma natureza humana que qualquer membro da igreja. Só que eles são cobertos também, esses varais são cobertos de ouro, são cobertos pela glória de Deus. Então, um ministro, um pastor que não é coberto pela glória de Deus, ele dificilmente conseguirá levar a tua igreja, ele não levará a tua igreja para a presença de Deus, porque as suas ambições são outras, as suas ambições estão no dinheiro, sua ambição está no pecado, sua ambição está no seu próprio ego. Então, o ministro, né, o pastor, o líder, ele tem que estar coberto, ele é um varal, ele é alguém que indica o caminho, que leva, né, as pessoas para o caminho de salvação. Então eles têm que estar cobertos com o ouro, com a glória de Deus, para que ele possa exercer de maneira correta como Deus quer essa função. No versículo 6, e porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Então isso aqui, então nós vemos aqui que é muito interessante. Nós vamos fazer aqui o desenho aqui, porque os irmãos já estão cansados de ver. Então aqui, eu vou desenhar aqui, ó, nós temos o lugar santo, certo? O lugar santo, e aqui o lugar santíssimo, né? Então aqui nós temos o lugar santo e aqui o lugar santíssimo. A arca está nesse lugar, o altar do incenso ele ficava aqui. Então, esse altar ele ficava aqui, havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e o texto está dizendo: e porás diante do véu que está diante da arca do testemunho. Então, ele ficava diante da arca do testemunho, né? Diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajudarei contigo. Então, aqui era o lugar onde o altar do incenso ficava, diante da arca do testemunho, e apenas um véu fazia essa separação. Então aqui é a posição dos salvos, diante da arca do testemunho, diante da presença de Deus, diante de Jesus Cristo. Então essa é a posição em que os salvos têm que estar, diante da presença da arca, né? Diante da presença do testemunho. E há um fato bastante curioso, que o altar do incenso era a peça mais próxima da arca, porque aqui nós tínhamos a mesa, e aqui nós tínhamos o candeeiro, né? Nós tínhamos o candeeiro, e ele era a peça que ficava mais próxima. E quando a arca desaparece, né, no decorrer da história, quando a arca desaparece, o altar do incenso passa a ser a peça mais importante do tabernáculo, do templo, melhor dizendo, né? Era a arca e depois passa a ser o altar do incenso. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Então aqui, versículo 8 também: acenderão Arão as lâmpadas à tarde, e queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Então aqui o incenso era contínuo. Talvez nós faremos uns vídeos, um vídeo só para falar sobre as especiarias que eram usadas para fazer esse incenso. Os mistérios dessas especiarias que tem algo profundo, espiritual para a nossa vida. Mas hoje nós vamos nos reter a isso aqui. Esse incenso que Arão queimava
ele para nós representa o nosso clamor e a nossa oração que sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. Então, como nós, como um altar de incenso, de madeira sim, mas cobertos de ouro, coroados com a salvação, nós clamamos a Deus, nós oramos a Deus e a nossa oração sobe para Deus como um incenso agradável. Por isso que Deus ouve as nossas orações, por isso que Deus atende as nossas orações. Quando as nossas orações são sinceras, elas agradam a Deus como um perfume suave. E essa função que ele tinha também, né, era para poder tirar o cheiro que havia no átrio, porque havia muito sacrifício feito continuamente no átrio, né, no altar do holocausto, lá no átrio, que nós vamos falar dele futuramente, havia sacrifícios diariamente que eram feitos ali. Então havia sim um cheiro inconveniente. E o altar do incenso, ele conseguia cobrir um pouco desse cheiro, né? Ele exalava um cheiro gostoso, tanto dentro do tabernáculo como no átrio, ele exalava um cheiro gostoso que ajudava a cobrir esse cheiro. Então isso fala dos nossos pecados, a nossa oração, o nosso clamor, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, sobe às narinas de Deus, e isso faz com que Deus impute os nossos pecados, faz com que Deus perdoe os nossos pecados, né? O cheiro agradável do nosso clamor, da nossa humilhação diante de Deus, faz com que alcançamos o perdão dos nossos pecados diante de Deus. Versículo 9: não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocaustos, nem ofertas, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Então, fica bem claro aqui, né, irmãos? Não ofereça incenso estranho, ou seja, não adianta querer buscar orar de qualquer forma, porque você tem que estar na graça, tem que estar coberto com a graça de Deus, tem que estar no caminho da salvação, no caminho da coroa da salvação, para que a sua oração possa ser atendida, para que Deus possa estar abençoando. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre os seus chifres, com o sangue do sacrifício, das expiações. Uma vez no ano fará expiações sobre ele, pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. E aqui fala, né, do sacrifício de Cristo como o sacrifício remidor da humanidade, porque uma vez no ano, assim como ele entrava, uma vez no ano, assim como eles entravam o sacerdote entrava para fazer o sacrifício lá na Arca da Aliança, né, uma vez no ano, antes de passar pelo véu sobre o sacerdote e chegar na arca, ele passava pelo altar do incenso e ele então colocava sangue nos chifres do altar do incenso. E isso aqui representa, uma vez no ano também, isso aqui representa o ato remidor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então isso também era feito uma vez ao ano. Então nós temos aqui uma rápida explicação de como funcionava, ou de como funcionava e dos significados espirituais para a nossa vida do altar de incenso. Espero estar fazendo mais um vídeo ainda do altar de incenso para falar das especiarias que é usado no altar de incenso, mas talvez não seja o próximo vídeo, mas espero estar fazendo. E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol.